Só acho, tá, pastor? Vamos orar, então. Senhor Deus, com o coração tão grato, Senhor, por tudo que o Senhor faz e pelo que o Senhor é. E é assim que nós vemos, ó Deus, em todos os movimentos que aconteceram nessa sexta, nesse sábado, na verdade, ao longo dessa semana, e que às vezes de maneiras tão tortuosas e com escolhas tão erradas que às vezes fazemos, o Senhor ainda é tão misericordioso e prepara desfechos que te glorificam, ó Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a nossa mente não é capaz de medir o trabalho que o Senhor tem feito na nossa vida, em nós. E a tua misericórdia nos alcança de uma maneira tão completa que o Senhor ainda nos usa. Tem misericórdia, Deus, e que nós estejamos atentos, Senhor, à tua voz, sensíveis à tua voz, ó Deus. Para que quando o Senhor nos mostre e nos direcione, nós possamos entender, ó Deus, o que é o que o Senhor está querendo. E o Senhor conhece, ó Deus, todas as necessidades daquele lugar, daquelas pessoas, daqueles obreiros, do pastor Wildo, do reverendo Paulo, do missionário Pedro ali, aquele dentista, aquele senhorzinho que dedicou tantos anos da sua vida ali, Senhor. Cada um deles, o professor Marcelo, a Gisele, todo, Senhor, que tem trabalhado para aquela obra, os acolhidos que têm sido transformados, Jesus, através da tua palavra. Cuida deles, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a sermos bênção uns na vida dos outros, ó Pai. Prepara, Senhor, os novos tempos, os novos encontros. E o nosso coração se alegra, Deus, e na verdade, quase como meninos, nós desejamos ansiosos, ó Deus, pela próxima vez. Nós queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor nos direcione, Pai, nesse novo local que estamos procurando, que a sua mão, ó Deus, esteja estendida, Senhor, para que nós possamos entender, ó Deus, onde o Senhor nos quer, ó Pai. Que não sejamos apenas um local de reunião, mas que sejamos um local de transformação, de vidas, a começar de nós, ó Pai. E que nós sejamos, Senhor, uma bênção para quem estiver ao nosso lado. Nos ajuda, Jesus, e nos mostra, prepare esse lugar. Eu sei que o Senhor já está fazendo isso. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco nessa manhã, através da vida da Cíntia, e que os nossos ouvidos e os nossos corações, Senhor, estejam atentos, Senhor, a ouvir a tua voz. Que não sejamos, ó Deus, como as sementes que caem à beira do caminho, entre as pedras, nos espinhos, mas que o nosso coração seja uma terra fértil, que a tua semente caia e ela produza bons frutos, Senhor. Obrigada, Jesus. Continua conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, que bom, eu vim para o computador do Davi, porque que hoje a gente está em várias frentes simultâneas aqui em casa. Não reparem a bagunça daqui do quarto. E eu não queria ficar assim, como ele fica. Então eu posso falar que vocês estão me ouvindo, né? Então tá bom. Eu é que não estou ouvindo vocês. Ninguém está falando nada, não. Luluzinha, fala um oi para mim, minha irmã.
irmã, fala assim, oi. Oi, estou Então tá bom. Tá bom, então eu ia pedir que vocês se comunicassem via chat, porque eu não estava tendo acesso aqui ao fone. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos continuar na palavra, meus irmãos. Que banquete o Senhor já nos tem dado. E como a Carol falou com tanta propriedade, Deus já tem falado conosco. Não apenas na oração, não apenas no louvor. A câmera. Ah, tá. Ops. Melhorou ou não mudou nada? Mudou nada. Tá bom. Né? Porque deve estar aparecendo no YouTube aí, só assim, né? Meu nariz para baixo ou para cima. Imaginei. Deixa eu ver aqui. Melhor assim? Nada. Eu vou colocar um suporte aqui, eu vou colocar uma Bíblia. Uma Bíblia aqui, né, meu amor? O pessoal da TI correu aqui, já vai dar tudo certo. Vou subir aqui um pouquinho, amor. Me perdoe, meus irmãos, porque sempre quando eu falo com a igreja... Melhorou ou não? Ou não mudou nada? Adriano, mudou? Melhorou? Tá. Sempre que eu falo com a igreja, eu estou no meu celular, que é minha zona de conforto, mas assim, eu sou veementemente criticada, que fica caindo, que fica falhando, que fica robotizado, então eu vim para cá. Um andão, oh meu Deus. Vamos continuar, então, a ouvir o Senhor falar conosco, e eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando sim. Nós temos navegado pelas páginas da Carta aos Hebreus durante os últimos domingos. Se você aqui da nossa comunidade perdeu alguma, vá lá no nosso canal no YouTube, onde está tendo agora a transmissão ao vivo do nosso culto, e para você também que nos acompanha, o Senhor Jesus abençoe a sua vida ricamente, e que você possa também ouvir as mensagens anteriores e ter um encadeamento no seu coração de tudo aquilo que nós estamos vivendo como comunidade de fé, estudando a palavra juntos, que seja assim na sua vida também. Hoje nós vamos continuar o capítulo 11, tão emblemático, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, e a gente vê que os nossos heróis são gente como a gente, de carne e osso, padecem das mesmas falhas, fragilidades, mas eles tiveram fé. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Jesus perguntou, será que quando eu retornar eu vou encontrar fé na terra? E desde que começamos esse capítulo com o pastor Daniel Mário, que nos trouxe muito claramente, até pela a raiz do texto bíblico que cita o meu justo viverá pela fé, que Paulo cita na sua carta aos Romanos, a gente vai ver que ele está citando o profeta, lá Abacuque, quando você vai para o original hebraico da palavra, quando o texto sagrado diz, o meu justo viverá pela fidelidade. A fidelidade é o nosso relacionamento com Deus. A fé é no sentido de se relacionar, da aliança com o Senhor, que predispõe um relacionamento, como nós vivemos a nossa fé em Deus, como nós nos posicionamos perante o Senhor e perante aqueles que nos cercam como testemunhas de seu amor. Essa é a fé. É a fé que agrada a Deus. E quando começamos a desenvolver a galeria, passando por Abel, por Enoque, antes de continuar, o autor ressalta, sem fé é impossível agradar a Deus, você precisa saber quem Ele é, que Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle. Ele dá esse primeiro pit stop antes de continuar a galeria. Fala de Noé. Noé veio no plano da redenção, da criação, depois daquela aliança que alguns estudiosos chamam de edêmica, né? Que foi lá no Éden. Deus criou um jardim.
e colocou o homem para cuidar dele, colocou a mulher para ser o apoio, para ser o socorro desse homem. É tão lindo dizer isso, no momento da era em que assim a gente só clama: Senhor, me permita ser mulher, porque tem tantas vozes dizendo o que eu tenho que ser, o que eu não tenho que ser. Mas eu quero viver o que o Senhor me chamou para ser. A palavra de Deus, quando Ele diz, eu farei para ele, para o homem, alguém que possa ser o seu Eshed. E o Eshed é o mesmo termo que o salmista usa para dizer: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. É o nosso Eshed. E às vezes vai ser difícil a gente desempenhar esse papel que o Senhor nos fez, mas não há nada mais glorioso do que viver aquilo que o Senhor tem para nós, como homens e mulheres. Pois bem, Deus colocou essa família ali naquele jardim, mas o pecado entrou no meio da relação e ali depois há um novo movimento. Eles saem do jardim, eles são expulsos da presença de Deus pelo pecado. Mas há uma palavra de Deus que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois do Éden veio a aliança adâmica. O homem e a mulher, com sua família, os seus filhos, iriam traçar o seu caminho e logo ali na primeira leva, um mata o outro, né? O Caim mata o Abel, que é o primeiro personagem da galeria da fé, não é nem o Adão, é o Abel, que não fala nada, entra mudo e sai calado da narrativa bíblica, e o autor aos Hebreus diz que depois de morto ainda fala, porque amou a Deus. Versículo 4 do capítulo 11. Até que venham as outras gerações, depois desse tumulto, desse trauma do assassinato entre os filhos, Adão e Eva têm mais um filho, se eu não me engano é Enos, e diz a palavra que foi quando começou-se a invocar o nome do Senhor. Mas mesmo aqueles que tomaram essa decisão, outros deixaram-se entregar às suas concupiscências, à natureza pecaminosa em que já estavam sendo gerados. E aí vem Noé, alguém que alcançou a graça aos olhos do Senhor, numa época em que Deus se arrependeu de ter criado o homem, como nós falamos na última vez que meditamos nesse texto, né, antes do aniversário da igreja. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veio o dilúvio, extinguiu-se a humanidade, Noé começou um novo povo, conforme Deus havia dito, a terra foi renovada. Mas Deus entregou o homem ao seu próprio coração, até que diz a Bíblia que desceu para dar uma olhada no que ele estava fazendo. Você pode acompanhar com calma aí na sua casa depois, lendo as páginas do livro de Gênesis. Nós estamos agora no capítulo 11. E você percebe ali no capítulo 11 que então desceu o Senhor para ver o que os homens aprontavam no episódio da Torre de Babel. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e é isso que eles começam a fazer. A gente pode passar muitos domingos falando só sobre isso, sobre se juntar, falando uma mesma língua para fazer torres de poder. Mas você pode usar o seu devocional com Deus durante os próximos dias e o Espírito Santo vai falar ao seu coração.
É nesse ambiente que Deus vê que não dá para deixar o coração do próprio homem resolver nada, né? Ali os povos são dispersos em várias línguas, as etnias, as raças, cada um para o seu canto, e ao chamado sai agora uma nova era, né? Uma nova aliança, aliança abraâmica, que durará até a entrega da lei. Lá no Êxodo, para Moisés, que vai ser o próximo personagem que os meus irmãos obreiros da casa do Senhor, ministros, vão continuar a partir de Moisés. Hoje nós vamos meditar sobre o chamado de Abraão. Por isso eu queria pedir ao Adriano que, por gentileza, preparasse os seguintes textos. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 até o versículo 22. Eu, como sempre, estou lendo aqui na Almeidona corrigida, antiga, das páginas amareladas, mas vocês podem colocar aí na que tiver mais prática, e eu peço que acompanhe também a leitura das Escrituras na sua Bíblia, meu querido irmão, aí na sua casa. E é importante a gente também ler o capítulo 3 de Gálatas. Deixa aberto aí no capítulo 3 de Gálatas, que no momento eu vou falando os versículos que a gente vai ler. Antes de ler Gálatas, nós também vamos ler os primeiros versículos do capítulo 7 de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Se eu pudesse dar um nome para o quarto livro do Novo Testamento, né? A gente vê um livro onde o personagem principal é o Espírito Santo de Deus agindo no meio da igreja que se formava ali. Atos, capítulo 7. A gente vai ler os primeiros versículos também. Então, vamos começar aqui de onde nós paramos, no versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Foi chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, Abraão, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência,
Considerou então que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, mais uma vez, queremos te pedir que o teu Espírito Santo, que nos faz perceber, Senhor, os tesouros da tua palavra, que nos faz enxergar as coisas espirituais, discernir no Espírito aquilo que nos cerca. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti nessa hora, que o teu Espírito Santo ministra o coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que me acompanham nessa hora. E a começar em mim, o teu Espírito possa gerar frutos de bênção, frutos de salvação, frutos de transformação, frutos de bênção. E que sejam transbordados na vida de todos aqueles que nos cercam, assim como o Senhor confiou que fôssemos como tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Em Gênesis, ali terminando a questão da Torre de Babel, no capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 26, a gente vê a ascendência de Abraão sendo descrita. Vou falar Abraão como autor, como Estevão vai se reportar a ele também lá em Atos 7, mas aquele ainda era Abrão filho de Terá, Abrão descendente de Sem, filho de Noé. Por isso, muitos acreditam entre os estudiosos o nascimento do termo semita, para se referir ao povo de Abraão, que também tem na sua ascendência depois de Sem, Éber, daí o termo hebreu. Todas essas raízes das palavras vêm por meio de Abraão, como identidade do povo que Deus formou a partir dele. Então, quando chega no versículo 28 do capítulo 11 de Gênesis, a palavra nos mostra Abrão com sua família ali em Ur dos Caldeus. Quando ele recebe o chamado, que o autor aos Hebreus narra no versículo 8, sem muitos detalhes, tanto em Gênesis como em Hebreus. Abraão ouviu Deus falar e obedeceu. Essa é a chave de toda aliança, de todo o nosso relacionamento com Deus. Essa é a fidelidade da qual o justo viverá. É obedecer a um chamado de Deus, constante, diário, de vivermos aquilo que Ele tem para nós. Abraão ouviu e obedeceu. E na sua simplicidade, ele não é apenas o pai da fé. Ele é aquele por quem, antes de Jesus, o único a quem Deus se reporta chamando de amigo. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Se eu não me engano. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Isso mesmo. As palavras, Deus falando por meio do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 8. Pois bem, Abraão sai ali de Ur dos Caldeus, versículo 28 do capítulo 11 de Gênesis, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Antes de comentarmos, vamos acompanhar em Atos capítulo 7, está acontecendo ali o primeiro martírio de um discípulo de Cristo Jesus, depois que o Senhor ressuscitou
e voltou para a sua glória. Capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Isso, Estevão está sendo confrontado, né, pelos os religiosos, por todos aqueles que o perseguiam. Versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. Né? Como o Espírito Santo, assim, deu um highlight nesse verbo, ouvir. Ouçam o que eu vou dizer. Não desmarque a sua Bíblia de Hebreus 11. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então ouçam, homens. Versículo 2 do capítulo 7 de Atos, Estevão falando. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia. E sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Essa palavra Deus traz a Abraão, não em Gênesis 12, mas em algum capítulo na frente, mais para frente, num renovo de aliança, depois que tem umas tretas, depois que Abraão resvala o pé numa circunstância, lá dando ouvido para Sara, e acha que não vem mais filho, então vai ter com H. Depois daquilo tudo, de algumas tristezas do sequestro lá do Ló, que Deus está falando com Abraão, ele fala sobre isso, sobre o tempo em que a sua parentela vai ser maltratada por 400 anos numa remissão clara ao que vai acontecer com a sua descendência no Egito. E eu julgarei a nação que tiver os escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar, que é a terra onde Estevão está lá, morrendo por amor de Cristo Jesus, porque ele traz desde Abraão até enxergar em Jesus, que tinha sido morto por eles, por não reconhecerem nele o Salvador, por não reconhecerem Cristo como descendente de Abraão, a semente pela qual a cabeça da serpente seria esmagada, a semente pela qual declararia, está consumado. Deus, Pai, resgatou o homem por meio de Jesus. Quando a gente volta para os versículos que falam sobre Abraão, no capítulo 11 de Hebreus, o que fica mais forte é sobre o caráter de peregrino que Abraão assume ao sair da sua terra e da sua parentela. Talvez ele ainda tenha titubeado um pouco, parou em Harã com seus familiares até que o pai dele faleceu, até pegar a estrada de peito aberto. Mas eu queria lembrar para quem já sabe, ou dizer para quem não sabe, algo que eu falei para os juniores hoje mais cedo. Eu estava lendo algumas anotações de Scofield, um teólogo, sobre descobertas arqueológicas nos últimos anos, já depois do ano 2000, que mostram que a tecnologia e riqueza material das casas de Ur, da Caldeia, na antiquíssima Mesopotâmia, era da mesma qualidade das riquezas das casas da Mesopotâmia quase 2000 anos depois. 2000 ou 1000, me perdoe que eu sou péssima com números. Eu anotei em algum lugar, no período de Nabucodonosor e a Babilônia, a mesma, em termos de conforto, tecnologia e de recursos. É desse lugar que Abraão sai, sem saber para onde vai,
e habita em tendas até a sua morte. Não apenas ele, mas Isaque e Jacó. E José, que depois nem é ali mais nas tendas, é levado na história que a gente conhece como escravo ao Egito. Versículo 9, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão respondeu ao chamado com fé. E foi isso que lhe foi imputado como justiça. Nós temos, até pela lei que veio depois de Abraão, a ideia de que é cumprindo regras, é cumprindo leis que nós agradamos a Deus. E também tem o oposto, que é não cumprir regra, não ter critério, não ter princípios, não ter amor a Deus, que vale tudo, né? Porque é pela graça. Não. Nós temos a resposta de um homem a Deus quando não havia Espírito Santo sobre a terra, quando não havia a lei, ele creu. E é isso que Paulo rememora aos Romanos, lá no capítulo 4, se eu não me engano, porque ele mostra, na época que Abraão foi chamado, não havia lei, né, que é um tratado da graça, né, tremendo, a carta aos Romanos, não havia. E ele creu. E é esse resgate da fidelidade a Deus que o capítulo 11 tanto vibra, não só para aquela igreja perseguida de judeus, destinatária da carta, mas para nós nos dias de hoje. Sabendo que Deus tem promessa, sabendo que aquela terra seria dada a ele, ela ainda não era. Essa promessa ele vislumbrava, mas ainda não tinha se cumprido, e ele peregrinou, porque ele sabia que aquela Canaã, da maneira como estava, não era a terra prometida que Deus sonhava para ele. Então ele não chegou comprando toda a nação, comprou lá o terreno em Macpela, ficou lá nas dependências do Abimeleque em algum momento, mais ao norte, mas ele era estrangeiro. E como descendência de Abraão, porque nós somos descendência de Abraão, nós vamos ler isso hoje na carta aos Gálatas, que a promessa a Abraão, ela nos alcança em Jesus Cristo, que é a semente de Abraão, que é a restauração que Deus tinha para o homem, para a humanidade. Em Abraão, nós reconhecemos que nós não pertencemos a essa terra, que nós somos peregrinos. E a raiz de tantas confusões que acontecem na nossa vida hoje, eu digo raiz de confusão porque eu sou alvo dessa confusão. Tem hora que a minha covardia me impele a querer não ouvir mais nada, nem ninguém, não ler mais nada, porque senão eu vou ficando doida. Líderes que às vezes eu me espelhava completamente, eu percebo, surpresa, são homens e mulheres de carne e osso que padecem das mesmas fragilidades que eu, que às vezes vão estar falando coisas que estão concernentes à palavra do Senhor e aquilo que o Espírito Santo testifica no meu coração, e às vezes não vai ser assim. Mas que antes de tudo eu preciso focar os meus olhos no meu Deus e desenvolver a fidelidade a Ele no meu dia a dia, para que eu não me perca olhando para esta terra, que eu não perca o que é eterno de vista, que eu não deixe de perceber que essa vida é como um sopro e que eu possa concentrar as minhas forças e a minha energia naquilo que é eterno, que enquanto eu estiver aqui eu possa ser bênção, eu possa ser um instrumento da graça, eu seja o sal que essa terra precisa, eu seja a luz desse mundo porque eu reflito a luz de Jesus Cristo, mas essa terra não é minha. Eu não tenho como ter amizade com essa terra, eu não tenho como ter raízes nessa terra.
Enquanto a gente quiser ter os dois mundos, nós vamos viver vazios, confusos, exaustos, brigando entre nós mesmos, brigando com o mundo, sem experimentar o que Abraão e todos esses experimentaram, que é ter olhos espirituais para a realidade que nos cerca. E as coisas do Espírito, diz a palavra do Senhor, só podem ser discernidas no Espírito. É o Espírito Santo que primeiramente nos faz ter saudade do céu, sem nunca ter estado lá. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a voz do bom pastor. Porque ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Hoje eu entendo melhor um versículo pelo qual eu passei aqui, estudando Hebreus com vocês, o versículo 3. Ele não fala apenas de física quântica. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por quê? A criação e tudo aquilo que procede de Deus não pode ser explicado e compreendido da maneira como nós vemos com os olhos naturais as coisas que nos cercam. Apenas com os olhos da fé e na fidelidade a Deus nós podemos compreender as coisas espirituais. Por isso, nós sempre seremos peregrinos nessa terra, enquanto formos povo de Deus. Versículo 11, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade. Sara, ela era estéril. Desde o começo do casamento, sabia-se disso, está registrado lá em Gênesis 11, quando a família de Abrão é apresentada nas Escrituras. Então, não foi assim, um casal recém-casado, recebe uma promessa de Deus e começa a esperar, e vão se passando os anos, e aquela esperança do verbo esperançar, de ficar esperando, vai cansando os ossos, fraquejando o coração. Não, eles já tinham um diagnóstico, eles já eram casados, diz a palavra, quando chamou, a gente faz as contas, né? Porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 11 anos, quando ele foi chamado para sair da Mesopotâmia, ele tinha 75. Se ele tinha 75, Sara tinha 65. Naquela época, as mulheres não demoravam muito para se casar, nem os homens. Então, eles já tinham bons anos de casados e não tinham filhos. E foi nesse momento, quando eles são chamados, e quando vem a promessa de uma descendência que será feita através de Abraão, a Sara pensa, não vai ser de mim. Pega o costume da sua civilização, oferece a sua serva para que Abraão tenha um filho. Mas Deus, daí tem o filho, e aí a gente sabe a confusão que é até hoje, né? Deus abençoou, prosperaram, mas a bênção espiritual da promessa não era sobre esse filho, era o filho que viria de sua esposa Sara. Era sobrenatural. Com os olhos naturais, da percepção daquilo que se via, eles nunca conseguiriam compreender. Mas eles foram moldados. Mas chegou ao coração deles a fé. E Sara também foi alcançada. E Sara compreendeu. E Sara creu. E aos 90 anos ela amamentou um filho. Eu brinco com a super energia da Débora aqui em casa. Eu costumo dizer que eu fui mãe Sara. Que palhaçada, gente. O que é uma mulher amamentar uma criança com 90 anos? A gente não sabe dizer o que é. Por isso que é Isaac, né? Riso. Versículo 11 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel ela, Sara, não foi a esposa de Abraão, ela, Sara, creu, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido.
porque prometeu. E ela ainda falou para o próprio Senhor que não tinha ido, não. Jesus. Eu lembro de Sara, quando eu me iro muito com a Débora. Eu não sei se vocês já perceberam em alguém esse reflexo nervoso de que tá nervosa e começa a rir. A Débora, quando eu tô pagando aquela bronca para ela, ela começa a rir na minha cara. Gente, eu quero morrer, que eu acho que a menina tá debochando da minha cara, mas ela fica com tanto medo que ela começa a rir. E hoje eu entendo a Sara rindo, Deus falando. Né? A Bíblia diz que 3 seres celestiais visitaram o acampamento de Abraão. Abraão percebeu na hora que aqueles homens que se aproximavam não eram daquele mundo. Se prostrou, por favor, fiquem aqui. E todos eles ao redor perceberam que ajudou o moço que foi pegar a vitela para assar, a Sara que foi para a cozinha assar os pães. E na hora que ela ouve o Senhor falando, eu vou voltar aqui ano que vem, e ela vai estar com o filho nos braços, ela ri, porque, gente, a minha Débora ri de nervoso quando eu chamo a atenção dela nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, que dirá a Sara. Mas ela creu. Pelo que também de e esse já amortecido, Abraão, não era nem vasectomia, não. Ele nunca tinha tido, né, filhos com a Sara. Ele já tinha tido o filho Ismael, mas já estava com 100 anos, amortecido. Pelo que também de esse já amortecido. Cíntia, você travou. Lá, que aí não há confusão. Vamos lá, que a hora está passando, eu não quero cansar as mãos. Isaac. Todos estes morreram na fé, versículo 13. Nossa, tá, aqui tá meio... Deixa eu ver aqui. Pronto. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mais uma vez a expressão estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, que nós acabamos de falar. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu acho, entre tantos momentos marcantes das Escrituras, esse para mim é um dos mais lindos, quando o Deus, o Pai, Criador,
ele diz que não se envergonha daqueles que lhe são fiéis, que ele se alegra, ao contrário, ele tem prazer em ser chamado seu Deus. O Deus de Abraão, ele se alegra em dizer: eu sou o Deus da Cíntia, eu sou o Deus do Daniel Barros, eu sou o Deus da Luluzinha Almeida. Povo meu, filhos que vivem fidelidade perante a minha presença. Versículo 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Vocês se lembram, a partir do capítulo 12 de Gênesis você tem a história completa de Abraão. Mas na frente o texto, as escrituras nos mostram Isaque ainda criança, subindo o Monte Moriá com o pai, já sem a ajuda dos servos. Papai, temos aqui o braseiro, temos a lenha e o cordeiro para o sacrifício. E eu falava hoje com os juniores, e a resposta de Abraão foi uma palavra profética. Deus proverá para si o cordeiro, que nós sabemos que foi o cordeiro que realmente Deus proveu para a remissão, né? Foi no capítulo 22 já. Versículo 8 de Gênesis: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos até o altar. E chegou lá, Isaque percebeu que ele era o sacrifício. E a gente percebe que Abraão, ele comunicou a fé dele pelo seu testemunho de vida e ela alcançou o coração de Isaque. Deus também foi o Deus de Isaque. Ele não era apenas o Deus de seu pai, Abraão. Naquele momento ali marcante que prenunciava o próprio Deus entregando o seu filho para nos resgatar, Abraão, é claro que estava sofrendo, mas ele cria que, como Deus me prometeu, que é desse meu filho que vem a descendência e está pedindo em sacrifício, ele mesmo vai o ressuscitar, ele mesmo vai trazer de volta à vida, porque ele é fiel. E nós sabemos a história, né? Isaque não foi sacrificado. Versículo 20: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Antes de passarmos para os descendentes de Abraão, a fé torna real para a nossa alma o mundo espiritual, para aquilo que nós falamos anteriormente. Um homem de fé tem mais certeza das coisas que ele percebe espiritualmente do que aquelas que os seus olhos enxergam. O escritor aos Hebreus fala primeiro da fé e das coisas invisíveis. Foi o que nós lemos até o versículo 16, que Abraão saiu caminhando sem saber para onde ia, mas por fé. Então são as coisas invisíveis. Depois da fé das coisas improváveis. Foi um convite a caminhar com Deus no terreno daquilo que era improvável. Ambos idosos terem filhos, depois tem um filho e Deus pede para sacrificar. E isso nos traz para a nossa realidade de hoje como peregrinos, que se nós não fortalecermos a nossa fé em Deus por meio de Jesus Cristo, vivendo no Espírito, para olharmos com os olhos espirituais e discernirmos no Espírito a realidade que nos cerca, nós não vamos conseguir viver essa fidelidade com Deus do começo do capítulo. É só a partir de então que a gente é levado a experimentar o sobrenatural de Deus, tão propalado, tão falado, tão vendido como moeda barata, em púlpitos, em igrejas, em promessas, em conteúdo de internet. Abraão creu que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dos mortos. E a fé de Isaque
por si, quando ele continua a caminhada dele, depois que Abraão passa para o Senhor, Sara passa para o Senhor, ele vive na fé aquela realidade tão fora dos padrões naturais que o cercavam. Na antiguidade, a primogenitura, as leis de herança, era algo muito claro, muito objetivo, muito direto. Era o primeiro filho e pronto. Mas Isaac não se deixa abalar por essa insegurança, que eu me abalaria. Uma pessoa tão envergonhada, tão esquisita como eu, que fica preocupada com o que os outros vão pensar, que não quer dar motivo para os outros falarem, que não quer se sentir entrando no direito de outra pessoa. A Bíblia não fala como Isaac lidou com isso, mas que ele lidou. A fé de Isaac aceitou a determinação divina que pôs de lado as consagradas leis de herança no tempo em que ele viveu. E na esfera espiritual, os nossos propósitos muitas vezes sofrem modificações por Deus, e somente pela fé é que podemos aproveitar as lições que disso advêm. Meus irmãos, se nós não andarmos em fé, não mergulharmos numa vida de fidelidade com Deus, cheia do Espírito Santo, que não entrega o nosso coração às nossas próprias concupiscências pecaminosas das obras da nossa natureza carnal, enquanto não houver totalmente um mergulho no Espírito para viver no Espírito dia a dia, a gente não vai conseguir compreender o que Deus tem para fazer naquilo que a gente tem até como plano de vida, mas que tem as mudanças, as rotas mudam. As coisas naturais não acontecem como nós esperamos. E é só com os olhos espirituais que a gente vai poder discernir. Foi assim que continuou de Abraão para Isaac. Uma vez para trás, eu comentando com o Rodrigo, Isaac em relação à família, né, foi mais fofo, casou só com uma mulher que ele esperou em Deus que ele viesse ao encontro. Ela, por sua vez, uma moça de Deus, ficou sabendo que tinha que ir, estando ainda em Harã, devia ir com Eliezer. E quando se aproximava, encontrou lá o Isaac esperando ela, fazendo o quê? Orando, cultivando sua fidelidade, sua vida com Deus. Estava orando lá no campo quando chega a caravana, cobriu seu rosto, se casaram, e ela também era estéril. Isaac não foi atrás de nenhum outro subterfúgio, esperou até que Deus deu. Esaú, mais velho, e Jacó. E a gente sabe que não foi em Esaú que estava a bênção. E a gente já até leu por quê. Estava com Jacó. Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Essa palavra cheia de poesia. Próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, o filho que ele achou que tinha sido morto, que ele nunca mais veria. Eu fico vendo a novela Gênesis chorando copiosamente. Meu Deus, como junta aquele bando de homem olhando na cara do pai, dizendo que o filho foi morto, sumiu, vendo o pai se definhando, em luto pelo filho amado. Pois Deus ainda, na sua fidelidade, fez esse homem já ancião abençoar os filhos do filho que ele achou que tinha perdido e que teve a bênção da primogenitura como porção dobrada. Seus filhos, cada um teve a bênção. Seus filhos, cada um foi pai de uma das tribos de Israel. Ele adorou encostado à ponta do seu bordão. Adorar encostado na ponta do bordão traz um senso de peregrino, de Jacó até morrer. Ele foi ao Egito, mas quando foi morto foi enterrado, sepultado em Macpela também. Tinha o seu bordão consigo quando se recostou para abençoar seus filhos, inclusive os filhos de José. Bordão é do peregrino.
Tudo bem ele, então, que mancava de uma perna e que precisava do bordão mesmo. E, finalmente, versículo 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos, porque José trazia fidelidade a Deus no seu coração e as palavras de promessas feitas ao seu bisavô, que aí depois foram dadas a seu avô Isaque, ao seu pai Jacó, e ele guardou-as consigo por todas as adversidades pelas quais ele passou, até aquele dia de ser abençoado, ter o seu pai ali, e foi com os irmãos sepultar o pai, e voltou para os seus afazeres no Egito, e falou para os irmãos que estavam morrendo de medo, Jacó morreu, é agora que José vai puxar a espada para nós em vingança por tudo que fizemos, mas não, meus irmãos. Foi propósito de Deus, e ali os seus irmãos habitaram na terra do Egito juntamente com ele, mas ele falou: levem de volta os meus ossos para aquela terra, essa terra não é nossa. E aí vem todo o significado, né, da escravidão no Egito, e aí Deus vai tirar por meio de Moisés o povo do Egito, mas o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. Algo tão atual como os dias de hoje, né, que temos para ministrar ao nosso coração. E essa é a minha oração, que possamos compreender no testemunho desses homens e mulheres de Deus, falíveis, passíveis de dores, de dificuldades, de transtornos na rota que tinham estabelecido, mas que creram em Deus, não perderam a fé, né? Como Paulo diz, combati o combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Jesus nos fala, acharei fé na terra quando eu voltar, e é o clamor da palavra para a nossa vida hoje, guardar a nossa fé. E como é que eu guardo a minha fé? Parece algo tão etéreo. Eu tenho que estar sentindo aquele calor no coração. Eu mesmo, às vezes, quando estou estudando a palavra, compartilhando com meus irmãos, com as minhas irmãs em algum ambiente, parece que você sente no dia que o Espírito Santo está falando com as outras pessoas, e tem dia que você não sente absolutamente nada na sua carne a respeito disso. Mas eu creio que fiel é a palavra do Senhor para se cumprir e para cumprir os propósitos para os quais o Senhor a envia. E fidelidade a Deus tem a ver com uma resposta ao chamado que Ele tem para nós todos os dias, a escolher, a pesar e a prosseguir sem olhar para trás. E que possamos guardar a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de José, a fé de Adriano, a fé de Carol. Que seja a sua fé, a minha fé, renovada no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Amém.
Graças a Deus por sua palavra. E eu queria pedir para Luciana Almeida, para fazer essa oração, para nós encerrarmos hoje aqui o nosso culto. E se alguém tiver algum pedido de oração também, quiser compartilhar para a gente orar agora, está aberta a oportunidade também. Se não tiver nenhum motivo de oração, além daqueles que nós já oramos ao longo do culto, a Lu, então, ora para a gente encerrar, Lu. Obrigado. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais este dia, por tua palavra, Senhor, ministrado no nosso coração. Senhor, nós queremos estar diante de ti, Senhor, com inteireza de coração. De clamar, Senhor, que a nossa fé em ti, Senhor, seja protegida, ó Pai. Que não nos deixemos levar, Senhor, pelas circunstâncias, pelas notícias, pelas mudanças, pelas coisas que fogem ao nosso controle, Senhor. Mas que, independentemente de tudo isso, Senhor, que a nossa fé esteja firmada em Ti. Ó Pai querido, nós queremos agradecer, ó, por todos esses exemplos, Senhor, que temos na Bíblia, que temos ao nosso redor, a vida dos nossos irmãos. Pessoas como nós, Senhor, que quando lemos as suas histórias, Senhor, e vemos os seus nomes neste capítulo, Senhor, que chamamos de Galeria da Fé, que tanto nos inspiram, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos os seus exemplos, os seus bons exemplos, Senhor, mantendo a nossa fé firmada na Tua palavra, firmada em Ti. E eu quero acrescentar, ó Pai, e te clamar mais uma vez por um local para os nossos cultos, Senhor. Como disse a Carol, Senhor, que seja além de um local para a nossa comunhão, para que possamos nos reunir, Senhor, seja um local de transformação, um local em que Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos usar para abençoar, para proclamar a Tua palavra, Senhor, para fazer o Teu nome conhecido e glorificado. Tua é a terra, Senhor, tudo a Ti pertence. Nós cremos, Senhor, que Tu has de nos mostrar um local para que possamos nos reunir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.